E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Olha só, gente, estamos aqui juntos mais uma vez, iniciando um novo bimestre e vamos continuar acreditando em Deus, que Ele está conosco nesse momento, né? Apesar das dificuldades. E vamos fazer a nossa parte. Eu estou aqui para ajudar vocês, vocês estão aí. Espero que vocês continuem estudando, se esforçando para entendermos então os conteúdos que nós iremos estudar nesse bimestre, beleza? Então, olha só, hoje nós vamos começar a estudar o modernismo e esse modernismo vamos começar então por Portugal, tá? E aí a figura de destaque hoje, o artista de destaque que nós iremos começar a estudar é o Fernando Pessoa. Eu tenho uma fotinha com ele, né? Como vocês podem perceber aqui. Então não pude deixar passar essa oportunidade para mostrar esse meu encontro com ele, que foi muito legal, quando eu fui apresentar um trabalho lá em Lisboa. E assim a gente pôde perceber um pouco da cultura, né? Da cultura portuguesa. E o Fernando Pessoa, ele é então esse grande nome da poesia portuguesa, um dos grandes nomes, mas ele sobretudo nesse momento aqui do modernismo, tá? Início do século XX, beleza? Então pega aí teu material, tá? Aula 13, caderno 7, tá bom? Pega aí teu material para acompanhar a aula juntamente comigo, beleza? Pega aí que conforme eu for explicando, você vai marcando, anotando para poder entender. Muito bem. Fernando Pessoa, ele nasceu em 1888 e morreu em 1935, lá em Lisboa. Foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e a figura central do modernismo português, como eu falei para vocês agora há pouco, né? E aí, gente, uma das marcas dele é justamente porque ele tem a poesia heterônima e a poesia ortônima. O que é isso? Olha só. A poesia heterônima, ela é feita por diferentes personagens poetas, cada um com biografia e produção literária própria. Ou seja, personagens poetas. Existe uma pessoa que cria diversos personagens poetas e Fernando Pessoa é um grande nome que tem esses heterônimos, tá? Que nós ainda vamos estudar em aulas posteriores. E a poesia ortônima é assinada por Fernando Pessoa, ou seja, a poesia dele mesmo, né? Como se ele não inventou nenhum outro nome de autor assim, ele mesmo assinou com o seu próprio nome. Maravilha. Ele se dizia escravo da multiplicidade de si mesmo, ou seja, ele considerava que isso era muito importante para a cultura, para o fazer cultural, para a arte, tá? E por isso que a gente consegue perceber essa característica muito forte nas obras do Fernando Pessoa. Vários pontos de vista para a apreensão do real. Olha só, o que acontece? Ele acreditava que com essa multiplicidade de si mesmo, dele se reproduzir em vários poetas, ele iria então poder fazer e mostrar os seus vários pontos de vista em relação à realidade, né? Colocar o seu posicionamento diante da realidade. Olha só, então a poesia ortônima dele é uma poesia épica, tá? Uma poesia épica e também a poesia lírica. Na épica, que tem a ver com a epopeia, a narração de grandes feitos heróicos, né? Ele fala muito de Portugal, mas já é uma narração um pouco mais realista e trazendo ali uma ideia de melancolia também, tá? Diferentemente, por exemplo, das poesias de Camões, quando ele narrou os Lusíadas, né? Que ele foi contando a expansão marítima e tudo mais. Aqui já é uma coisa mais melancólica e também trazendo um pouco de reflexão, tá? E a poesia lírica também é bem presente no Fernando Pessoa. Ele tem muitos poemas bonitos que a gente pode depois juntos lermos nas nossas lives, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos o poema Autopsicografia, que está aí na primeira questão dessa aula que nós estamos estudando, certo? E aqui vem trazer justamente a teoria do Fernando Pessoa, é a teoria do fingimento. Ele acredita justamente nisso. E quando a gente pensa em autopsicografia, a gente pensa assim, que a psicografia é quando você é alguém recebendo mensagens do além, né, de outra pessoa. Agora, quando fala autopsicografia, é como se ele mesmo estivesse recebendo mensagens dele, mas não só dele, e sim de outro. Ou seja, ele faz uma mistura aí, né, de eus com outros.
Então, a gente consegue perceber essa teoria do fingimento, como o texto diz, olha só. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então, ele vem colocando aqui pra gente a teoria do fingidor, colocando os sentimentos a respeito da dor, a respeito do que ele escreve, e assim ele vem mostrando pra gente essa mistura, né, de informações que o poeta expressa por meio do seu próprio texto. Então, esse poema que é considerado o poema da teoria do fingimento do Fernando Pessoa. Muito bem, além dessa característica, o Fernando Pessoa também é um poeta nacionalista. E aí a obra que retrata isso é o livro Mensagem, que foi publicado em 1934 e é uma epopeia modernista, tá? Então, são 44 poemas curtos e vem contando a trajetória histórica de Portugal, né? A trajetória histórica lusitana. E aí, nesse livro, existe a crença mística do reavivamento da grande alma portuguesa, que se marcava pela decadência. Ele coloca o povo de Portugal como se fosse ali uma espécie de vontade de renascer, de reviver o que eles viveram lá na expansão marítima, no tempo do Renascimento, né, no século XVI. Mas aqui a gente está em outro momento, século XX. Então, é como se fosse aí uma crença mística, né? Ou seja, algo que a gente sabe que não é muito possível de acontecer, tá? E aí traz um teor melancólico, reflexivo e consciente a respeito dessa realidade de Portugal. Até porque, gente, nós estamos em um contexto do início do século XX, né? Muitas coisas acontecendo na história, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem aqui uma visão mais real do mundo, né? E a decadência em diversos aspectos, né? Então, isso acaba sendo colocado na arte também. Beleza? Olha aqui um trecho do poema que está presente no livro Mensagem e que tem aí no exercício de vocês, tá? Dessa aula. Diz assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Uma metáfora aqui, né? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele aqui espelhou o céu. Então, esse lindo poema está no livro Mensagem. Essa frase, tudo vale a pena se a alma não é pequena, é uma das frases mais famosas do Fernando Pessoa, né? Que mostra a grandiosidade dos feitos, né? Da vontade de ir, de fazer, de buscar, de ir atrás. E a gente percebe aqui que ele vem trazendo essa realidade do mar, das lutas, dos heróis, né, de Portugal, e colocando aqui a realidade. Por exemplo, mães que choraram por seus filhos, noivas que ficaram sozinhas esperando seus noivos voltarem porque saíram aí nas grandes navegações. Então a gente percebe essa realidade sendo colocada aqui nesse texto, né? E não deixa de ter um teor muito bonito, um texto ser lírico e trazer essa mensagem que ele quer a respeito de Portugal com esse cunho nacionalista, tá bom? Então, esses dois textos são base para vocês responderem as questões da apostila que nós temos aqui nessa apresentação do Fernando Pessoa, tá bom? Espero que tenha ficado claro e na nossa próxima aula, na live, a gente comenta mais sobre o Fernando Pessoa e lê outros poemas dele. Tchau, tchau, um abraço.